Uma viagem que deveria durar cerca de uma semana, mas que já dura quase 3 meses. Uma viagem que não deu nem exatamente certo, nem exatamente errado, mas que deixou 2 pessoas presas no espaço. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e tô aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 22 de agosto de 2024. Mais um dia em que Sunita Williams e Barry Eugene Wilmore, chamados de Sunny e Butch, seguem presos no espaço. A dupla de astronautas da NASA viajou para a Estação Espacial Internacional em 5 de junho a bordo da Starliner, da Boeing. Eles chegaram no dia seguinte e deveriam ficar lá numa missão por 8 dias, mas já fazem quase 3 meses e os americanos ainda não voltaram para a Terra. E ainda não tem previsão de quando nem como vão voltar. O que aconteceu foi o seguinte: durante a viagem de ida, 5 dos 28 propulsores da Starliner usados para manobras não funcionaram como esperado. Mas na hora de acoplar a nave na Estação Espacial Internacional, 4 propulsores foram reativados. Ainda assim, existem dúvidas de que seja possível um retorno seguro da dupla de astronautas a bordo da Starliner. A NASA disse que avaliou opções para determinar como e quando Wilmore e Williams vão voltar para a Terra. Segundo a Agência Espacial Americana, existem 2 possibilidades para fazer a viagem de volta dos dois. Entre eles está usar a própria Starliner. A outra opção é eles pegarem carona no retorno da missão Crew Dragon, da SpaceX, concorrente da Boeing. Mas essa missão ainda nem partiu. Só deve ir para a Estação Espacial no fim de setembro e voltar para o nosso planeta só em fevereiro de 2025. O que a NASA diz é que, embora a duração inicial da missão tenha sido planejada para cerca de uma semana, não tem nenhuma pressa para trazer a tripulação para casa. Que esse tempo está sendo usado para aprender mais sobre a nave espacial e que uma decisão de como vai ser feito o retorno deve acontecer até o fim de agosto. A NASA argumenta que esse foi um voo de teste que tentava provar que o sistema está pronto para o Programa de Tripulação Comercial, um projeto em que empresas fornecem serviços de voos espaciais privados para a estação espacial. A NASA insiste em dizer que a dupla Williams e Wilmore foi justamente enviada para lá para descobrir problemas da espaçonave. E como a gente descobriu. A agência se recusa a usar a palavra presos para definir a situação dos astronautas. O que a NASA diz é que a tripulação está só passando tempo a mais na estação espacial do que o inicialmente previsto. E a Boeing está com o mesmo discurso. Segundo o jornal americano The New York Times, o representante da empresa, o Mark Knapp, responsável pelo programa Starliner, disse o seguinte: "Eu acho que todos sabíamos que ia durar mais do que os 8 dias. Não passamos muito tempo falando sobre quanto mais, mas acho que me arrependo de não termos dito simplesmente: vamos ficar lá em cima até fazermos tudo o que queremos fazer." Até o final do mês, a agência pode decidir retornar a Starliner para a Terra sem tripulação, por considerar os riscos muito grandes. Se isso acontecer, Butch e Sunny vão ter que ficar na estação por 8 meses. Sim, de 8 dias para 8 meses. Eles voltariam só no fim de fevereiro de 2025, na missão da SpaceX. Para os astronautas, isso não parece ser um problema. Afinal, eles passam a vida toda se preparando para viajar para o espaço e qualquer tempo a mais em órbita costuma ser comemorado. E você deve estar se perguntando o que diabos os dois ficam fazendo no espaço durante meses. Eles ficam lá só flutuando e pensando na vida? Bom, pelo visto não. Nos primeiros dias, a dupla trabalhou na Starliner, já que foi para isso que eles foram enviados para lá. O trabalho deles era checar as comunicações, o suporte de vida, de energia e outros sistemas da espaçonave. Mas essa lista de verificações terminou em junho mesmo, e a rotina de trabalho de Butch e Sunny mudou muito desde que eles chegaram. Agora eles estão ajudando a tripulação da Expedição 71. A Expedição 71 é o grupo de 7 pessoas que foi enviado em abril para a Estação Espacial Internacional para, digamos, cuidar da casa. Funciona assim, uma tripulação é enviada para lá a cada 6 meses para fazer experimentos e pesquisas.
Essa expedição que está lá agora volta no fim de setembro, mês em que uma nova equipe de astronautas deve chegar. Assim, os funcionários do espaço se revezam no trabalho. Então, Butch e Sunny estão lá auxiliando em pesquisas científicas, em tarefas de manutenção e ajudando na preparação de caminhadas espaciais. Entre as tarefas que eles cumpriram recentemente, segundo a NASA, estão novas maneiras de produzir cabos de fibra ótica, cultivar plantas a bordo do complexo orbital e trabalhos um pouco mais ingratos, como consertar uma bomba de processamento de urina. Eles também seguem monitorando os sistemas de voo da Starliner e juntando dados de desempenho desses sistemas. Então, como todos que estão na Estação Espacial Internacional, Butch e Sunny passam um dia trabalhando, basicamente. Eles têm uma agenda de trabalho ditada por um tablet que mostra as tarefas do dia, pausas e intervalos de refeição. Nesse tablet, um marcador vermelho se move pela agenda em tempo real, permitindo que os astronautas saibam se eles estão mantendo o ritmo ou ficando para trás. A bordo da estação espacial, eles podem fazer quase tudo o que fazemos na Terra, diz a NASA. Podem enviar e-mails e fazer videoconferências com suas famílias e amigos no tempo livre, e outras coisas. De lá, eles já deram algumas entrevistas para a imprensa, entre elas uma em que eles disseram que estão se divertindo no complexo. A Sunny disse que estar lá é como voltar para casa, que é bom flutuar, que é bom estar no espaço e trabalhar com a equipe da Expedição 71 e que ela e Butch estão felizes de passar algumas semanas a mais lá, como a gente escuta agora. Yeah, we are having a great time here on ISS. You know, Butch and I have been up here before, and it feels like coming back home. It feels good to float around. It feels good to be in space and work up here with the International Space Station team. So, yeah, it's great to be up here. So I'm not complaining. Butch isn't complaining that we're here for a couple weeks, extra weeks. As famílias de Sunny e Butch também não estão preocupadas com a extensão da estadia dos dois lá. Michael, o marido de Sunny, disse que o espaço é o lugar de felicidade dela. Já a esposa de Butch disse: "Você apenas tem que seguir em frente e esperar o inesperado." A Estação Espacial Internacional é bem abastecida com tudo o que a tripulação precisa. Não faltam comida, água, roupas e oxigênio. Missões de reabastecimento do complexo orbital também costumam ser enviadas periodicamente pela NASA e por seus parceiros. Uma dessas espaçonaves com suprimentos, aliás, foi enviada recentemente. Enquanto a NASA e a Boeing decidem se a dupla volta à Terra na própria Starliner ou se esperam até fevereiro de 2025 para pegar carona com a tripulação da SpaceX, a dupla de astronautas fica sujeita aos efeitos da exposição prolongada à radiação e à microgravidade. O prolongamento da viagem de astronautas não é incomum. Eles se preparam para isso. Por isso são conhecidos pelos excelentes condicionamentos físicos e saúde. Por isso precisam passar por uma série rigorosa de treinamentos e são monitorados por meses para garantir que vão cumprir sua missão de forma satisfatória e segura. Mas mesmo com todo esse preparo, as condições adversas do espaço podem provocar nesses viajantes efeitos colaterais severos e, às vezes, irreversíveis. Vários danos já foram amplamente catalogados. Estudos mostraram os impactos para a visão, para a massa muscular e óssea, para a saúde gastrointestinal, para a cognição, para a saúde mental, entre outros. Eles mostram, por exemplo, que as mudanças na capacidade de visão são comuns entre os astronautas. Elas ocorrem principalmente por causa de dois motivos: a exposição à microgravidade e à radiação cósmica. A visão dos astronautas costuma perder nitidez. O menor índice de gravidade ao qual os corpos estão submetidos no espaço também prejudica os músculos e ossos do corpo. Algumas estruturas musculares não são tensionadas o suficiente e começam a atrofiar logo nas primeiras semanas. Os principais músculos afetados estão localizados nas costas, panturrilhas, coxas e pescoço. A falta de força nos membros inferiores faz com que os astronautas dificilmente consigam andar normalmente logo depois de voltarem para a Terra. O esqueleto humano também perde densidade devido à baixa gravidade, e é comum que as pessoas ganhem alguns centímetros de altura devido ao alongamento das vértebras. Contudo, uma pessoa geralmente perde em torno de 10% da massa óssea em 6 meses de viagem espacial, o que aumenta muito os riscos de fratura e também o tempo de cicatrização óssea. Para mitigar esses efeitos, todos os astronautas que chegam à Estação Espacial Internacional precisam cumprir uma média diária de 2 horas de exercícios físicos. No entanto, análises mais recentes indicam que esse protocolo não é suficiente para prevenir perdas na função e no tamanho muscular.
Um dos principais desafios das agências espaciais é garantir uma alimentação variada e rica em nutrientes para os astronautas. Mesmo com as tentativas engenhosas para driblar o ambiente espacial, é possível até mesmo cultivar algumas verduras na estação. Ainda assim, a maioria das pessoas sofre com a perda de peso durante as missões. A flora gastrointestinal humana também se altera bastante no espaço. As bactérias e fungos que vivem no sistema digestivo e que são essenciais para a forma como a gente obtém nutrientes podem mudar devido às alterações na alimentação, rotina e meio social. Mas examinando e colhendo amostras antes e depois das missões, as equipes que monitoram astronautas acreditam que a exposição à radiação e o consumo de água reciclada têm papel importante nessa mudança. Uma pesquisa sobre a cognição humana no espaço foi realizada com o astronauta e aviador naval Scott Kelly, que participou de 4 missões para o espaço e passou 340 dias na Estação Espacial Internacional entre 2015 e 2016. Os estudos sobre sua capacidade cognitiva antes e depois dessa experiência também contaram com dados obtidos com o irmão gêmeo do Scott, o Mark Kelly, que permaneceu em solo. As informações dos dois foram comparadas. 6 meses depois do Scott Kelly voltar da missão, os pesquisadores perceberam uma diminuição na velocidade e precisão do seu desempenho cognitivo. Outros astronautas que permaneceram por muito tempo no espaço também sofreram efeitos semelhantes. O cérebro de Alexander Samokuchayev, astronauta russo que chefiou uma missão para a estação em 2014, sofreu alterações nos níveis de conectividade neural nas áreas relacionadas com a função motora. Os estudos sugerem que algumas partes do cérebro incham devido à microgravidade e podem levar até 3 anos para voltar ao normal. Em setembro de 2023, o americano Frank Rubio pousou no Cazaquistão depois de 371 dias fora do planeta Terra. A missão de Rubio durou muito mais do que o esperado, e ela o consagrou como o americano que passou mais tempo no espaço. A viagem também debilitou sua saúde a ponto do astronauta precisar da ajuda de uma equipe de resgate para sair da espaçonave, já que suas pernas não conseguiam suportar o próprio peso. O astronauta passou por um longo período de recuperação para lidar com os efeitos colaterais de estar submetido a uma microgravidade por mais de 1 ano. E seu corpo é estudado pela NASA, que pretende desvendar mais sobre o impacto que essas longas viagens podem ter para os seres humanos. O Durma com Essa volta já. A Associação Médica Brasileira e outras 79 entidades médicas publicaram carta contra a regulação dos cigarros eletrônicos, que são proibidos atualmente no Brasil. A regulação da venda dos também chamados vapes divide parlamentares e representantes da sociedade civil, que têm visões divergentes sobre as formas mais eficazes para controlar seu uso. A Mariana Vick escreveu sobre o tema. Mariana, o que são os cigarros eletrônicos e a quais regras eles estão submetidos? Os cigarros eletrônicos são dispositivos que liberam um vapor que é produzido pelo aquecimento de um líquido ou de ervas, como o tabaco. Eles são conhecidos popularmente como vapes ou vaporizadores. A indústria do cigarro costuma dizer que eles podem ser uma alternativa ao cigarro comum e investe pesado na sua propaganda. Esses dispositivos têm menos produtos químicos tóxicos do que os cigarros convencionais, e o seu vapor é mais suave em comparação com a fumaça. Mas isso não quer dizer que eles sejam seguros. A nicotina na forma líquida aparece ao lado de solventes, água e vários outros aditivos que podem prejudicar a saúde. Dados do Instituto IPEC mostram que em 4 anos, o número de usuários de cigarros eletrônicos quadruplicou no Brasil. De 500 mil pessoas em 2018, o valor foi para mais de 2 milhões de usuários em 2022. O uso desses dispositivos é mais comum entre os mais jovens, que são atraídos por seu formato moderno, por seus saborizantes, pela facilidade de compra e por propaganda de influenciadores. Hoje, esses cigarros são proibidos. O Brasil foi um dos primeiros países a restringir a sua comercialização, importação e propaganda. Apesar disso, o uso não é criminalizado e é fácil encontrar dispositivos para compra em lojas físicas e virtuais. E Mariana, como é a proposta de regulação que tramita no Senado? A proposta de regulação dos cigarros eletrônicos que está em discussão no Senado autoriza e regulamenta a produção, a comercialização, a exportação, a importação e o consumo desses produtos no Brasil.
O texto sujeita ao consumo do dispositivo as mesmas regras do cigarro convencional, proibindo seu uso em locais fechados. O projeto também proíbe a sua venda ou fornecimento para pessoas com menos de 18 anos. O texto é de autoria da senadora Soraya Tronic, do Podemos, do Mato Grosso do Sul, que propôs a regulação em 2023. O relator da proposta na Comissão de Assuntos Econômicos é o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, que apresentou parecer por sua aprovação. O texto seria votado nesta última terça-feira na comissão do Senado, mas a deliberação foi adiada porque Gomes disse que teve uma quebra do acordo feito para levar a proposta adiante. O projeto já tinha tido a votação adiada algumas vezes antes dessa semana. A discussão sobre o tema foi marcada por audiências públicas, com a participação de senadores e especialistas. O assunto divide representantes desses dois grupos, que têm argumentos contrários e favoráveis à regulação. Eu falo um pouco mais sobre esse debate no meu texto. O texto da Mariana você lê no nexojornal.com.br. E você sabia que tem curso novo no Nexo? O jornalista João Paulo Charlot, que já foi nosso repórter especial, vai dar aulas sobre a história e a aplicação das regras que regulam os conflitos armados. Também temos turmas abertas para cursos sobre como fazer e ler gráficos com a mentoria do Gabriel Zanlorenzi, o nosso editor de gráficos. Os cursos são online e cada um tem 4 horas de duração. Assinante do Nexo tem desconto. E dá também para contratar cursos sob demanda para empresas e organizações. Entra lá no nexojornal.com.br/cursos para conhecer mais. Da rotina dos astronautas que estão presos no espaço às discussões sobre o cigarro eletrônico, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Aline Pellegrini, edição de texto e apresentação de Suzana Souza. Colaboração de Mariana Marques, participação de Mariana Vick, produção de arte de Lucas Neopman e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é dia de Destaques da semana, quando a gente traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!